Lucas 18, verso 9 a 14. Uma parábola da vida real. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, ou consigo mesmo, diz outras tradições, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador, ou tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Amém. Queridos, sempre que eu leio essa história, eu me recordo de uma professora da escola dominical para criança, infantil. Assim que ela contou essa parábola para as crianças, começou a fazer as aplicações do texto. E ela disse para as crianças que precisavam ter bastante cuidado com a justiça própria, não deviam se elogiar, se gabar, não tinham que ficar expondo as suas virtudes, sua beleza, sua inteligência. Ou seja, ela arrebentou com o fariseu. Arrebentou com o fariseu da história. Só que quando acabou a aula, ela disse: agora, minhas crianças, vamos orar dando graças a Deus, porque não somos como o fariseu. Ou seja, queridos, ela não se deu conta de que acabou cometendo o mesmo pecado do fariseu. O mesmo pecado. Queridos, essa parábola aqui, nela, temos como personagens, como lemos, 2 homens que fizeram 2 orações e tiveram 2 resultados por conta daquilo que oraram. Os 2 foram ao templo, não é isso? No mesmo dia, na mesma hora, e com o mesmo propósito. Eles foram para orar. O resultado, no entanto, foi diferente, pois um realmente orou, mas o outro falou consigo mesmo. É o tipo de oração que não passa do teto. Ele falou consigo mesmo. Um, vemos aqui no texto, rasgou seu coração em arrependimento, enquanto o outro rasgou elogios para si mesmo. Rasgou elogios. O publicano confiou em Deus, foi salvo. O fariseu confiou em suas obras e foi condenado. Se perdeu. O publicano sabia que estava perdido, clamou por misericórdia, foi salvo, foi justificado. Agora, o fariseu acreditava que era justo, desprezou o publicano e foi condenado. Essa é uma parábola da vida real. Ela é vivida diariamente por muitos, principalmente muitos cristãos. Veja comigo a introdução que o Senhor Jesus fez no verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Com essa introdução, Jesus nos revela 3 verdades. Só na introdução já são os pontos da mensagem. A primeira verdade é que existem pessoas que confiam em si mesmas, em vez de confiarem em Deus. Jesus falou que existe esse tipo de pessoa, e o ser humano continua o mesmo. Não mudou em nada. Como aumentar esse ventilador, mano? E tem aqui um negócio na frente do vento. O diabo está furioso, gente. Brincadeira. E nada de diabo não. Agora ficou até forte demais. Rapaz, maravilha, gente. Glória a Deus. Deus abençoe quem inventou o ventilador. Não sei se está salvo, mas... Então, a primeira verdade é que existem pessoas que confiam em si mesmas, em vez de confiarem em Deus. Isso porque a autoconfiança é um pecado tão grave, mas tão grave quanto o adultério, quanto o assassinato ou até o roubo. Autoconfiança.
E os fariseus da época de Jesus cometiam regularmente esse tipo de pecado. Não todos, mas uma grande maioria. Aparentemente, né, o fariseu do texto que nós lemos, aparentemente ele confiava em Deus. Poxa, versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Se ele foi ao templo para orar, e geralmente quem vai ao templo para orar é porque precisa de Deus, né? É porque confia em Deus, pelo menos teoricamente. Só que o fariseu aqui da parábola usava a oração como forma de obter reconhecimento público e não como um exercício espiritual para buscar realmente a Deus. Ele foi ao templo para orar, mas não orou, muito pelo contrário. Ele fez um discurso eloquente para se autopromover. Ele olhou para o espelho e deu nota para si mesmo. É como aquela antiga canção: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Ele foi ao templo apenas para informar a Deus o quão espiritual ele era. Só faltava passar pela parede, de tão santo. Amados, não existe nada mais abominável aos olhos de Deus do que o orgulho. Alguém já disse que o orgulho é uma doença que perturba a todos, menos aquele que está infectado com ela. Ou seja, os que estão em volta reconhecem o orgulho, mas a própria pessoa, ela fica cega. E muitas vezes precisa de palavras como essa aqui para ver se cai a ficha. E graças a Deus não estou dando indireta para ninguém, queridos, tá? Deus conhece meu coração. O orgulho é uma doença fatal, a menos que seja curada pelo Espírito Santo de Deus. Provérbios 16:18 diz que o orgulho precede a destruição, ou seja, vem antes da destruição, da queda. E o espírito altivo precede a queda. Certo comentarista diz que o orgulho é o solo onde os outros pecados crescem e é também a fonte onde todos os outros pecados se originam. Isso porque, queridos, nenhum orgulhoso pode orar corretamente. Nenhum. Pois a porta do céu é muito baixa. E se só pode entrar por ela de joelhos. É baixa. O orgulhoso não quer se abaixar. A verdadeira oração começa quando verdadeiramente confiamos em Deus e temos plena consciência que somos carentes do perdão divino e que não somos melhores do que ninguém. Então Jesus contou essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Provérbios 28:26 diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Queridos, nosso coração não é um bom mestre, não. Ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Estamos falando de natureza humana. É do coração que procedem todas as espécies de males. E foi Jesus que disse isso. Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Vem de dentro. Então o coração humano é o laboratório em que todas as maldades são processadas, são fabricadas. Portanto, confiar em si mesmo é caminhar por uma estrada escorregadia, cujo final é a perdição. Jeremias 17:5 é um versículo bem conhecido, mas muito distorcido. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Muitos dizem, por exemplo, com base nesse versículo, que você não pode confiar em ninguém. Pois, ainda usa a Bíblia. Segundo diz a Bíblia, maldito é o homem que confia no homem. Dizem que você não pode confiar no pastor, no amigo, no filho, na esposa. E muitos usam esse versículo para tal argumento. Maldito o homem que confia no homem. Agora, será que é desse tipo de confiança que a Bíblia aqui, em Jeremias, está tratando? Será que aquele que confia na integridade do seu pastor é maldito?
Será que aquele que confia na fidelidade do seu cônjuge é maldito? Será que aquele que confia na palavra de seu amigo é maldito? Imagine você congregar numa igreja e ao mesmo tempo desconfiar da integridade do teu pastor. Olha que coisa desastrosa. Maldito homem, eu não confio nele não, a Bíblia diz. Imagine viver desconfiado da integridade de um amigo. Imagine desconfiar da fidelidade do cônjuge, do esposo, da esposa. Que inferno é esse estilo de vida? Veja então como uma interpretação equivocada de um texto bíblico pode acarretar tantos transtornos. Porém, a verdade do texto de Jeremias é bem diferente do que muitos ensinam. Quando o texto diz que maldito o homem que confia no homem, está falando, queridos, da confiança própria e não da confiança no outro. O pecado que o texto condena aqui é a autoconfiança, a confiança em si mesmo, em seus méritos, em suas obras, em suas virtudes, em suas supostas realizações. É como se o profeta Jeremias estivesse dizendo assim, maldito o homem que confia no homem. É o dedo apontado para si, não para o outro. O fariseu da época confiava em suas obras, confiava em si mesmo para ser salvo, confiava em seu jejum, confiava em sua oração, em sua frequência ao templo, em suas contribuições financeiras. Ele pensava que o resultado daquilo que ele fazia o levaria para o céu. Tem crente que pensa assim. Quanto mais eu faço, mais eu conquisto um pedacinho, um terreninho, um espacinho lá no céu. Não é assim que a Bíblia fala, ensina. Nada do que fazemos pode nos garantir a salvação. A salvação não é uma conquista humana, mas uma graça divina. Ela não é obtida por meus esforços, mas foi conquistada na cruz por meu Senhor e Salvador. A única obra que pode me levar para o céu foi aquela efetuada por Jesus na cruz do Calvário, por mim, em meu lugar, com o meu Salvador, morrendo a minha morte, para que vivamos ou vivemos a vida dele. Então, quando eu entendo que não sou salvo por orar, quando eu entendo que não sou salvo porque eu jejuo, ou porque contribuo, ou porque faço qualquer outra coisa, eu passo a fazer essas coisas com a motivação correta. Eu não deixo de fazer, mas eu faço com a motivação correta. É para a glória de Deus e não para a minha glória. A segunda verdade que posso extrair do texto que lemos é que existem pessoas que acreditam serem justas, mesmo sendo ímpias. É bem contraditório. A pessoa crê que está indo para o céu, mas está indo para o inferno. Crê que é justo, mas é ímpio. Crê que é filho de Deus, mas é filho do diabo. Jesus disse, versículo 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Se consideravam justos. O fariseu aqui da parábola era um religioso que se considerava justo por conta daquilo que fazia. Queridos, ele seguia à risca, seus costumes e práticas devocionais. No entanto, é bom frisar que nem todo fariseu era hipócrita. Nem todo fariseu da época era autoconfiante e orgulhoso. Nem todo. Por exemplo, o Talmud, escritos aí dos judeus, descrevia 7 tipos de fariseus na época de Jesus. 7 tipos. Primeiro, tinha o fariseu que aceitava a lei como uma carga, como um peso, como um fardo. Segundo, tinha aquele que agia por interesse, sempre em busca de recompensa. O toma lá da cá. Isso até hoje existe, crente. Terceiro, tinha aquele que batia a cabeça contra a parede para não olhar para uma mulher na rua. Sangrava. Quarto, tinha aquele que agia com falsidade, ou uma falsa humildade. Era chamado também de fariseu corcunda, pois andava encurvado como sinal de piedade. Baixava assim, só olhando para o chão. Tem crente assim. Quinto, tinha aquele que sempre perguntava qual boa obra deveria fazer e sempre contabilizava as suas realizações.
devia ter até uma agenda, né? Hoje eu atravessei uma velhinha na rua, um ponto para mim. Ajudei um cego, dei uma esmola. E sexto, existe aqui aquele que agia por medo. Medo de Deus, não conseguia fazer nada por amor, só com medo. E o sétimo tipo de fariseu é aquele que agia por amor a Deus. E eram pouquíssimos. E o fariseu do nosso texto era uma mistura dos 6 primeiros. Mas não tinha nada do último. Ele não fazia nada por amor a Deus. E o versículo 11 diz que o fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este miserável, infeliz publicano. Esse publicano aí, ele está condenado ao inferno. É combustível para fortalecer mais o fogo do inferno. Então vejamos como ele orava. Primeiro ele lembrou a si o que não era, né? Ele diz, não era como os outros, não era roubador, não era injusto, não era adúltero, não era como cobrador de impostos. E realmente, ele não era nada disso mesmo. O fariseu, ele seguia à risca os princípios da lei. Ele não era um imoral. Realmente, aqui era fato, estava falando a verdade. Depois de dizer o que não era, ele esboça suas virtudes. E realmente as virtudes estavam corretas, né? Ele disse, versículo 12, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então esse homem tinha um alto padrão moral e uma excepcional devoção religiosa. Queridos, o fariseu da época de Jesus era um exemplo vivo de piedade e fidelidade à lei de Moisés. Até porque a palavra fariseu é separado. A Bíblia fala que o crente, ele é separado. É santo. Santo significa separado. E o fariseu era um separado. Então não seria errado hoje chamar o crente de fariseu. Só que o contexto, como chegou até aos nossos dias, é bem difícil de comparar um crente a um fariseu. É uma ofensa, na verdade, chamar alguém de fariseu. Tinha até um amigo de seminário que o sobrenome dele era Fariseu. E era uma pilha, né? Fariseu, com U no final, o IZ. A gente brincava muito com ele por conta desse sobrenome. Então, esses fariseus eram os que mais oravam, os que mais jejuavam, os que mais iam ao templo. 3 vezes por dia eles iam ao templo, né? Os que mais jejuavam, queridos, a ordem, a lei, mandava jejuar 1 vez por ano, no famoso Yom Kippur, dia do perdão. Mas o fariseu orava 104 vezes por ano. Ele excedia em muito aos seus demais. Eles eram os mais ortodoxos em relação às escrituras, os que mais davam esmolas, os mais zelosos na entrega dos dízimos e ofertas. Porém, a grande maioria deles fazia tudo isso que era certo com uma motivação errada. Eis o problema. Fazer o certo com a motivação errada. E às vezes eu penso que o mal de muitas pessoas é a facilidade que elas possuem para fazer a coisa certa. Não que fazer a coisa certa seja algo errado, mas dependendo da pessoa que faz e com a motivação com que faz, se torna algo errado, mesmo sendo certo, por causa da motivação. Os fariseus faziam as coisas certas com a motivação errada. Queridos, precisamos aprender a fazer a coisa certa com a motivação certa. Precisamos fazer tudo para a glória de Deus e não para alimentar o nosso ego humano. Primeiro, precisamos orar com a motivação certa. Os fariseus oravam bastante, só que eram orações vazias, formais, repetitivas e sem vida. Era uma verdadeira ladainha. Né? Ladainha. Repete, repete, repete. Palavras vazias. Segundo, precisamos jejuar com a motivação certa. Os fariseus jejuavam constantemente, mas a maioria de maneira errada e com a motivação errada. Eles faziam questão que todos soubessem que eles estavam jejuando. Fechavam a cara, despenteavam os cabelos, faziam o verdadeiro teatro.
deixava remel nos olhos, imagina, não escovava os dentes, estou jejuando, né? Ficar com o cabelo todo bagunçado. Tem crente assim, queridos, tem. Porém, Jesus nos ensinou como jejuar, e graças a Deus quem lê a Bíblia não cai nesses erros, queridos. Por isso que a importância de lermos a Bíblia todo dia. Jesus disse lá em Mateus 6, 16 a 18, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, os fariseus jejuavam mais do que muitos crentes. 2 vezes por semana? Poxa, tem crente que não jejua nem 1 vez por ano. Eles jejuavam 2 vezes por semana, mas faziam isso com a motivação errada. Terceiro, precisamos contribuir de maneira correta também, né? O fariseu da parábola disse que dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Quer dizer, ele era tão meticuloso, tão sistemático com isso, que ele dava dízimo até de planta. Não sei como fazia, né? Entre o cominho, crescia lá 10 folhinhas que ele arrancava uma e dava para Deus. Mas devolver os dízimos não é errado. Errado é fazer isso por medo, obrigação, pressão, ou por barganha contra Deus, ou com Deus. Se você dá o dízimo pensando nos lucros, com certeza vai sair no prejuízo. Eu dou não para receber, eu dou porque já recebi. Essa é a matemática, eu dou porque Deus já me deu. O dízimo é o piso, vamos dizer, é o mínimo das nossas contribuições, e não o teto máximo. Se o judeu, né, que vivia sob a lei, devolvia o dízimo, nós que somos cristãos e vivemos sob a graça, deveríamos dar muito mais. Eu sou dizimista e ofertante há anos. E eu quero crer que também os demais irmãos sejam contribuintes da obra de Deus. Não somos contra o dízimo, somos contra a mesquinharia de alguns em separar milimetricamente até os centavos, né? Fiz o meu papel, cumpri a minha obrigação mensal. O fariseu do texto devolvia o dízimo, mas nada é dito sobre as ofertas. E a Bíblia fala de dízimo e ofertas. Mas qual o critério para uma contribuição bíblica? Eis a questão. Será que temos que gastar meia hora do culto falando de dinheiro? Não. Não fazemos isso, os irmãos sabem. Será que temos que colocar um quadro com o nome dos dizimistas e ofertantes da igreja? Também não creio nisso, não cremos. O nosso ministério não pratica isso. Será que temos que ficar chorando miséria aqui do púlpito para que você contribua? Todos sabem que não fazemos isso. Nós aqui confiamos no Espírito Santo, em convencer cada um da necessidade que ele tem de contribuir. Né? E se o Espírito Santo não convence, quem é o pastor para convencer? Se você ler a Bíblia, você vai ver a importância da contribuição. Irmãos, nossas ofertas têm um tríplice efeito. Abençoa os outros, abençoa a nós e glorifica a Deus. Amém. Quanto mais distribuímos, mais temos. Amém. Quanto mais semeamos, mais colhemos. Quanto mais abençoamos, mais somos abençoados. Amém. Sem fazer barganha. É algo natural. A terceira verdade do texto, queridos, é que existem pessoas que desprezam os outros por causa da sua suposta espiritualidade. Desprezam os outros por se acharem espirituais. Vou ler de novo, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, certo? Foi o primeiro ponto. Por se considerarem justos, segundo ponto, e desprezavam os outros. E o desprezado da parábola era quem? O publicano. O interessante é que Jesus usou 2 pessoas que eram o extremo, um do outro, naquela sociedade. O extremo máximo. O fariseu era considerado o mais devoto, o mais religioso, o mais obediente à lei. Obedecia em tudo. O publicano, por outro lado, era considerado uma pessoa desprezível, pecadora, traidora da nação. Era um judeu que recebia, pagava uma quantia monstruosa para o Império Romano para arrecadar imposto do judeu e depois devolver para o Império Romano.
Só que ele ficava com grande parte, cobrava muito dos judeus, embolsava uma grande parte e ficava rico. A maioria era corrupto, ou 100%. Então ele era um judeu que trabalhava para os romanos. E por ter um estilo de vida tão pecaminoso, ele era desprezado por todos, principalmente pelos fariseus. Agora, a vantagem do publicano para o fariseu é seu reconhecimento do pecado. Reconhecia. Ele não era um auto-enganado. Versículo 13 aí do capítulo 18. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo a Deus: se propício a mim, pecador. Ou, tem misericórdia de mim, pecador. Muitos até consideram essa oração bem digna de ser feita por um cristão. Não que ele tenha que viver na prática do pecado para fazer essa oração, mas pela própria consciência da presença de Deus na sua vida. Amém. Que contraste entre essa oração do publicano, aqui desprezado, para a do fariseu enganado. Que contraste, queridos. O fariseu começou a sua oração dizendo, versículo 11, parte B: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Agora o publicano começou a oração dizendo, no versículo 11, parte C: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano baixa os olhos ao se sentir indigno e culpado perante um Deus santo. Ele não levanta seus olhos ao céu, mas o texto diz que ele olha para seus pecados e diz: tem misericórdia de mim. Ó pecador, como assim? O principal dos pecadores. Ele bate no peito em sinal de profunda tristeza. Ele não usa muitas palavras, não conta nenhuma virtude. Ele não tem justiça própria. Nada, nada. A única coisa que o publicano pode fazer aqui, nesse texto, é render-se inteiramente às mãos de Deus. E, de acordo com as palavras do fariseu enganado, todos eram pecadores. Somente ele era justo. E, de acordo com a confissão do publicano, todos eram justos. Somente ele era o pecador. Só ele era o condenado. Só ele era a ovelha negra. Irmãos, quando nossas virtudes nos estragam, precisamos avaliar tais virtudes, se é que são virtudes. Se desprezamos os outros porque eles não são tão inteligentes como nós, não jejuam como nós, não leem a Bíblia como nós, precisamos reavaliar nossa conversão. O mandamento bíblico para nós é o que está em Filipenses 2:3, que diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Considerar os outros superiores a si mesmos? Difícil, hein? Será que isso é uma realidade na nossa vida? Olhamos para o outro reconhecendo sua superioridade sobre nós? Será que consideramos os outros mais santos, mais sábios ou mais inteligentes do que nós? Será que desprezamos os outros por causa das nossas obras de justiça? Será que o que fazemos de correto, como orar, jejuar, congregar ou contribuir financeiramente, tem estragado o nosso coração? Viver longe de pecados grosseiros, queridos, é uma bênção. Mas será que não temos alguns pecados finos azedando nosso coração? Não que a Bíblia faça distinção entre pecado grosseiro e pecados finos, mas muitos consideram alguns pecados como fossem finos, né? Leves. O que é um pecado fino? Desprezar os outros, se achar mais santo e mais puro do que os outros. Orgulho, vaidade, soberba, né? É a doença que a pessoa não diagnostica, mas o outro vê. Sendo assim, podemos ver que a oração do fariseu foi o quê? Rejeitada, ao passo que a do publicano foi atendida. Versículo 14. Disse Jesus: digo-vos que este desceu justificado para sua casa. Este quem? O publicano. E não aquele, o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui no texto, o publicano e não o fariseu foi justificado. Ser justificado, querido, significa ser declarado justo diante de um Deus santo, com base no sacrifício de Jesus na cruz. Lá em Romanos 3,
23 e 24 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nenhum ser humano pode ser salvo, a não ser que seja justificado por Deus. E essa justificação acontece mediante o arrependimento de pecados e uma fé genuína, uma fé exclusiva em Jesus como Senhor e Salvador. E essa fé acompanhada do arrependimento salvou aqui o publicano, mas o orgulho e a presunção do fariseu o condenou. Aquele que condena a si mesmo é absolvido. Aquele que justifica a si mesmo é condenado. O fariseu se declarou justo, dizendo para si mesmo: não sou como os demais homens. Agora, o publicano se declarou culpado, dizendo para Deus: tem misericórdia de mim. Esse foi salvo, o outro não. Agora, por que a oração do publicano foi aceita? Por que essa oração foi aceita e a do fariseu foi rejeitada? Por quê? Para concluir. Primeiro, porque foi um pedido genuíno. Genuíno. Ele se apresentou a Deus com o coração quebrantado e com palavras verdadeiras. Queridos, ele não foi aqui um ator representando um papel no palco da vida. Ele foi sincero. E temos que ser sinceros com Deus. De Deus não escondemos nada. Temos que rasgar o coração mesmo. Dar nome aos bois, ou melhor, nome aos pecados. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu pensei isso, eu fiz isso, botei a mão aqui e ali. Senhor, me ajuda a vencer. Segundo, porque foi uma oração pessoal. Ele não apresentou aqui virtudes, nenhuma, nada. Não tinha nada de virtude. Ele não falou do próximo, mas falou de si mesmo. Ele pediu a Deus simplesmente: Senhor, tem misericórdia de mim, o pecador. Terceiro, foi uma oração humilde. Ele reconheceu seu pecado e confessou. Ele não justificou os seus pecados. Tem gente que justifica. Eu pequei por causa de. É por causa da esposa, disso, daquilo. Ele não justificou. Quarto, foi uma oração profunda, pois brotou de um coração quebrantado que clamou por misericórdia. Quinto, foi uma oração sincera e até mais do que sincera. Foi dramatizada. E interessante isso. O texto diz que ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim. E dizem que no grego tem o pecador. Não só pecador, mas o pecador. E o texto bíblico termina dizendo que o publicano e não o fariseu desceu para casa justificado. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Queridos, nenhuma oração prevalece diante de Deus, a não ser que o coração esteja vazio de vaidade e cheio de amor. Isso porque onde há inveja, onde há mágoa e desprezo para com o próximo, podemos encontrar abundante religiosidade, mas não encontramos ali comunhão com Deus. Agora, onde vemos quebrantamento, humildade e sinceridade, ali, naquele coração, naquela vida, existe perdão, existe restauração e existe renovo para a glória de Deus. Aprenda dia após dia com essa história. Em nome de Jesus, que possamos aprender, que possamos praticar e pedir ao Senhor: Senhor, crie em mim um coração igual ao teu. Em nome de Jesus.